Amigos ligados no podcast, está no ar o segundo episódio para falarmos de cuidados com os filhotes. Tema esse muito importante, muito relevante para a gente evitar muitos problemas de comportamentos futuros. Hoje eu estou aqui sozinho nessa segunda edição do podcast, mas essa é uma novidade que logo teremos convidados para gravar aqui e a gente trocar cada vez mais experiências sobre o nosso mundo animal. E vamos conversar hoje sobre esse tema de filhotes, que é um tema muito relevante, porque o nosso cuidado com o filhote até os seus 6 meses, praticamente, ele é fundamental para o que esse filhote será ao longo da vida. Sempre lembrando o seguinte, pessoal, cães aprendem do primeiro ao último dia da sua vida. Esse é um sistema de aprendizado muito parecido com o nosso. Eles aprendem desde o momento em que nasce, lá no momento em que está junto com as mães, até o último momento da vida, eles têm a capacidade de aprendizado. Porém, existe uma janela de aprendizado muito importante que eu falo para todos os meus alunos, que é a janela do 0 aos 6 meses, e principalmente dentro dessa janela tem uma outra janela, que é dos 4 meses aos 6 meses. Que são períodos onde esse cachorro ele precisa ter contato com tudo que ele vai ter na vida. E é tudo. Então, aqui, nesse momento de filhotes, a gente previne muitos problemas futuros que podem vir a acontecer. Cada vez mais eu tenho atendido casos de filhotes muito jovens com problemas já seríssimos de comportamento. E jovens que eu falo é filhotes de 6, atendi recente de 4 meses, de 5 meses, 7 meses. Filhotes realmente em um momento em que não era para eles terem problemas de comportamento. Porque como eu costumo brincar com todos os meus alunos, é que os cães vêm zerados de fábrica, né, digamos assim. Eles vêm sem problemas de comportamento, é a gente que coloca, é a gente que imputa esses problemas de comportamento na vida deles. E vamos lá, qual que é um primeiro ponto muito importante para a gente falar sobre filhote? É espaço, tá? É hoje praticamente impossível você educar um filhote, que esse filhote não destrua suas coisas em casa, que ele não morda suas coisas, que ele não faça xixi no local errado, que ele não fique somente em momentos de agitação, se esse filhote, na hora que ele chega na casa, ele tem total liberdade de espaço. E a total liberdade de espaço é o seguinte: todo mundo já deve ter assistido o filme do Rei Leão, e eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? Tem uma cena do Mufasa com Simba que ele fala: filho, tudo que o sol toca é seu. E é basicamente isso que as pessoas fazem quando tem um filhote em casa. Chega a casa ou um apartamento grande, independente do tamanho, pode ser um apartamento de 30 metros quadrados, para o filhote já é grande. E a gente fala, tudo isso é seu, fica à vontade, vai. E o cachorro ele vai aprendendo a lidar com o espaço e com as coisas do jeito dele. Então é fundamental que nessa chegada desse filhote em casa, a gente tenha sempre que pensar em algumas coisas. Primeiro, né, antes desse filhote chegar, é uma pergunta que eu faço frequente: por que você decidiu ter um cachorro nesse momento? Por que você está optando por trazer um cão para dentro de casa? Eu tô me sentindo sozinho, eu tô isso, eu tô aquilo outro. Muitas das vezes acontece já um erro nesse momento, porque a pessoa normalmente, de uma forma geral, decide ter um cachorro para suprir uma necessidade emocional dela própria. E nisso você já coloca uma carga emocional no cachorro que ele não precisa, ele não sabe lidar e não é a função dele lidar com isso. Entendidos? Porque cães são animais como qualquer outro. Então, beleza, eles são muito companheiros, são parceiros, são animais que a gente vai ter por um período, eu acho, curto da nossa vida, né? 15, 10 anos.
é um período curto, mas são muito companheiros, mas a gente tem que parar por aí, nesse sentido. A gente não pode nunca tentar suprir uma carga emocional com o cachorro. Então esse é um ponto muito importante de quem decide ter filhote, é o porquê que eu quero. Por que eu quero ter um novo cachorro nesse momento, entende? Isso sem entrar nos méritos de raça e tudo mais, que esse nós vamos deixar para falar num outro podcast, num outro episódio, sobre como que a gente vai fazer para escolher um filhote. Esse é um episódio muito bacana que eu estou preparando também e eu vou trazer para vocês. Mas depois de você fazer essa pergunta para você mesmo do porquê que você quer um filhote e decide ter e traz esse filhote para dentro de casa, esse filhote não pode ter o espaço à vontade, como eu falei anteriormente. Esse filhote precisa ter um espaço limitado no início, na chegada. E como que a gente faz isso hoje em dia? Hoje em dia tem muitas formas da gente fazer. Tem portãozinhos que a gente coloca para dividir espaço de lavanderias, por exemplo, e por aí vai. Tem cercados, que é uma excelente opção que a gente consegue usar. Então, o cachorro precisa ter uma limitação de espaço nesse início. Por que, Mauro? Por que o cachorro precisa ter uma limitação de espaço? Você vai deixar ele preso? Não. Você está ensinando ele. Primeiro você ensina um dos princípios fundamentais para a vida de um cachorro, que é o respeito pelo espaço. E o respeito pelo espaço, o cachorro precisa aprender. Ele precisa aprender que não é a casa, não é dele, e ele tem os espaços que é dele, como um cercadinho, como uma caminha, como uma cama suspensa, qualquer forma, como um tapete, e precisa aprender que tem os espaços que é seu, que ele não tem acesso a esses espaços, que isso é fundamental para a educação. E quando você delimita um espaço para o cachorro no início, você já começa a ensinar esses princípios para ele, de que ele não tem a casa dele inteira à vontade, ele não vai conhecer as coisas sem supervisão de vocês, ele não terá momentos de destruição, porque todas as interações em que ele estiver à vontade, estiver solto, ele terá supervisão e por aí vai. Então, esse é um ponto fundamental. Segundo ponto, que eu vejo uma pergunta muito frequente. Mauro, eu espalhei 300 tapetes higiênicos pela casa, mas o meu filhote de 4 meses não acerta o xixi de jeito nenhum. E a resposta é, infelizmente, ele não vai acertar mesmo. Porque esse momento de necessidades no local correto é um aprendizado, é um passo a passo e é algo vindo de repetições. Se um filhote que não tem a noção de espaço, tem toda a casa disponível, que é muito grande, independente do tamanho, com tapetes higiênicos espalhados pela casa, esse filhote não vai saber o local que ele precisa fazer. Mais um ponto que esse filhote precisa estar numa limitação de espaço, porque nesse espaço onde ele estiver, você coloca 2, 3, 4, depende do tamanho do filhote, de tapetes higiênicos, então você aumenta a chance desse cachorro acertar o local de higiene dele, e aumentando a chance, através das repetições, ele vai aprender muito mais rápido do que se ele tivesse liberdade total pela casa. Então, primeiro você limita o espaço, ensinando respeito pelo espaço, ensinando necessidades no local correto e ensinando um terceiro ponto fundamental: ensinar o filhote a estar sozinho. E é isso, é ensinar o filhote que você não terá a disponibilidade de estar 100% com ele. Isso a gente evita um dos maiores problemas hoje em dia, que é o problema do hiperapego, ansiedade de separação, que é um cão que não sabe lidar no momento em que ele fica sozinho. No momento em que esse cachorro fica sozinho, ele entra em pânico, porque ele está condicionado emocionalmente a estar junto com seus donos. E esse pânico ele pode ser vindo com sintomas de diversas formas. Ele pode vir
com o cachorro destruindo as coisas quando fica sozinho. Ele pode vir com o cachorro fazendo xixi no local errado quando ele está sozinho. Ele pode ser um cachorro que late, cachorro que chora em excesso nesses momentos em que ele está também sozinho. Tem cães, inclusive filhotes, comportamentos graves, até de mutilação. O próprio cachorro vai se mutilando nas patas simplesmente por estar sozinho em casa. E olha só como isso é grave, né? Quando a gente fala de comportamento animal. Que aí a gente transforma um animal que tem como característica ser independente e um ser totalmente dependente da nossa presença. E quando a gente faz isso, a gente ensina esse cachorro que a nossa presença terá sempre disponível. Isso não é real. Não é real, a gente nunca vai estar sempre disponível para o seu cachorro. Você pode estar no começo, mas vai ter um momento que vai ter que viajar, vai ter um momento que você vai ter que sair, vai ter um momento que você vai ter que sair para estudar, vai ter que sair para se exercitar, que você vai fazer outras atividades que envolvam você sair de casa. E o cachorro? Passa a não ser algo... na minha visão, eu acho que não é justo, sabe? Porque, primeiro, você ensina ele que quando você está em casa, ele pode ficar grudado com você. E depois, você sai. E você não ensinou ele a ficar sozinho. Entende? Então, nesse momento de filhote, é fundamental que a gente ensine o cachorro a estar sozinho. Que a gente deixe ele em momentos sozinhos, que os cães precisam disso. Eles precisam aprender que tem momento que ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada, ele vai estar simplesmente deitado e dormindo. Isso é natural dos cães. Eles não estão fazendo coisas o dia inteiro. Eles têm as suas necessidades básicas, mas fora as necessidades básicas dos cães, eles têm muitos comportamentos que a gente às vezes acha que tá errado. Um cachorro ficar sozinho, ficar sem fazer nada, o cachorro ficar deitado, o cachorro ficar dormindo durante o dia. E não, é natural do animal. É um animal que tem essa característica. Então a gente precisa saber disso. E não tem problema algum. E nesse momento, quando esse cachorro é filhote e você limita o espaço dele, você já começa a educar nesses 3 sentidos: respeito de espaço, necessidades no local correto e ensinando o seu cachorro a ficar sozinho. Então você previne já muitos problemas de comportamento que esse cachorro pode ter ao longo da vida, ao longo de toda a sua adolescência e a fase adulta, a fase sênior e tudo mais. Você previne tudo isso. Porque o contrário disso, de muitas pessoas, é o seguinte: chega, o cachorro tem total liberdade, o cachorro começa a tocar o terror em casa, o ambiente já fica um ambiente descontrolado em relação à energia, ninguém mais consegue fazer nada, o cachorro manda na casa, faz todo esse processo. Aí os donos começam a limitar o espaço do seu cachorro. Depois de 1 ano que o cachorro, a gente, dono, ensinou o cachorro que ele pode fazer o que ele quiser, começa a limitar o espaço, aí começa a ser um cachorro problema. Entende? Isso é horrível. Então, por que a gente não faz esse processo antes? Que é natural. Primeiro a gente educa e depois a gente dá liberdade. O cachorro não vai ficar a vida inteira dele no cercado. O cachorro não vai ficar a vida inteira dele em espaço reduzido pela casa. Mas a gente precisa ter essa consciência de que isso é fundamental. E um outro sentimento que não pode existir nesse momento é o sentimento de dó, porque não tem por que ter dó. A gente só está ajudando o cachorro a aprender tudo muito mais rápido. Isso é nítido. Quando eu atendo cães que desde o começo tem o padrão de comportamento de limitação de espaço, regras, limites, xixi e todo esse processo, e do outro lado tem os cães que têm liberdade à vontade, a evolução é muito mais rápida do cachorro que tem espaço reduzido no começo. O cachorro aprende as coisas muito mais rápido.
E isso é fundamental. Ah, Mauro, quanto tempo eu vou precisar deixar o meu cachorro num espaço reduzido? Depende. Depende do cachorro, depende da quantidade de vezes que esse cachorro estiver acertando as necessidades dele no local correto. Depende se na hora que você soltar ele para interações, esse cachorro não ficar te mordendo em excesso, se ele não ficar mordendo alguma coisa sua em casa. Depende de todos esses pontos. Se você analisando todos esses pontos, entendendo tudo isso, aí a gente consegue dar liberdade para um cachorro. Normalmente 30 dias, 20 dias, entendeu? Então essa é uma média que a gente ensina eles dentro desse período, sempre lembrando um ponto fundamental que vai ajudar muito você com filhote aí na sua casa. Filhotes necessariamente precisam estar junto da mãe, junto com a sua mãe, até os seus 60 dias de vida no mínimo. No mínimo. Ele precisa estar próximo das mães até os 60 dias de vida. Eu vejo muitos casos de pessoas que adotam ou compram cães com 30 dias, 40 dias, esse cachorro já está em casa. Esse cachorro tem sério risco de ter grandes problemas futuros de comportamento. Porque uma fase crítica, uma fase importantíssima da educação, que ele tem que estar junto com a mãe, ele já está dentro da sua casa, sendo humanizado. E a mãe começa a ensinar o cachorro regras, limites, espaço, agitação, mordidas, tudo isso a mãe faz com o cão. Por isso que a gente sempre tem que pensar aonde a gente vai adquirir o cachorro, se é de procedência. Se você percebe que esse local já quer, entre aspas, despachar esse cachorro com 30, 40, 50 dias, desconfie, porque não é o correto. O correto é 60 dias para frente. Até 60 dias o cão precisa estar com a mãe. Se ele vem antes, esse cachorro provavelmente terá problemas de comportamento, porque ele não está pronto para sair de perto da mãe, e a gente tira esse cachorro de perto da mãe. Então tem esse ponto também de idade que a gente também vai falar sobre um outro podcast quando a gente for falar de escolha de filhotes, tá? Então, quando a gente faz todo esse processo de educação, é fundamental que a gente siga, que a gente tenha paciência, que a gente tenha repetição, que a gente tenha atitude em cima disso, para realmente fazer todo o processo de educação da melhor forma. Você limitando, fazendo todo esse processo, você vai ensinar o seu filhote muito mais rápido. Mauro, ele vai ficar 100% do tempo dele no cercado ou no espaço limitado? Não, óbvio que não. Vai ter momentos do dia em que você está disponível para dar atenção para ele, você vai dar liberdade para ele se ele estiver calmo, se não estiver latindo, se não estiver chorando, se não estiver mordendo alguma coisa que ele não pode. Se ele estiver num comportamento calmo, você dá liberdade para ele, interage com ele dentro de um espaço fora do cercado, faz todo esse processo e depois volta o cachorro para lá. Isso é fundamental, gente, é fundamental. Filhotes, eles normalmente até os seus 4, 5 meses fazem xixi em torno de 20, 25 vezes no dia. Isso leva ele a fazer xixi de mais ou menos de 30 em 30 minutos. Então, se você só tira o seu filhote do cercado e fica brincando com ele durante 40 minutos, 50 minutos, e ele não fez xixi, você deve levar ele para lá novamente, que ele já está precisando fazer, entende? Se você fica com ele solto, ele erra o xixi, a culpa não é dele que errou, entendeu? Porque ele ainda não sabe fazer, por isso que ele precisa do espaço menor. Então, esse processo é fundamental. Esse ensinamento com ele quando você libera ele. E sempre pensando, filhotes, tem muitos comportamentos que as pessoas pensam
que já vem natural. Ele faz isso porque é filhote. Meu cachorro morde porque é filhote. Meu cachorro destrói as coisas porque é filhote. Tudo isso, sabe? E assim, explicando todo esse processo. Eles realmente, quando filhote, conhecem o mundo, conhecem as coisas através da boca. Tudo que eles conhecem, eles fazem pegando na boca, certo? Só que esse comportamento, ele não para sozinho. Ele não para da noite pro dia. A gente tem que ensinar, a gente tem que educar, a gente tem que ter paciência. Nós não podemos permitir jamais uma mordida. Eu sempre falo para todo mundo, independente se é uma mordida de um filhote, a mordida é um sinal máximo de desrespeito entre o cachorro e o ser humano. Então a gente nunca pode permitir uma mordida. O cachorro morde, nós precisamos mostrar para ele que ele está errado. Isso não é batendo, não é punindo, não é agredindo, é corrigindo. Toque, correção e tá tudo certo, vida que segue. Entendeu? Então a gente vai educando todo esse passo a passo. Nós precisamos ter a consciência de que no começo isso vai acontecer. Assim como no começo o choro durante a noite vai acontecer. É impossível você tirar um filhote de qualquer idade de perto da sua mãe, pode ser lá com 70 dias, igual eu falei que é o processo correto. Você tira ele da sua mãe, coloca ele dentro da sua casa, é impossível que ele não chore. Porque ele está em um local diferente. Ele está num local que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece. Então, a gente tem que estar preparados para isso. Ele vai chorar? Beleza, chorou, esteja preparado para isso. A ponto de conseguir ignorar esse momento do choro. Você ignora esse processo. Quando ele parar de chorar, você volta e reforça esse comportamento. Porque aí você vai ensinando ele que não é o choro que vai levar ele a ganhar as coisas. Se você, a todo momento que o cachorro chora, você vai lá, dá uma olhada, Bob, tá tudo bem, mamãe tá aqui, papai tá aqui, tá tudo bem, ou traz ele para perto, tira ele do cercado, coloca ele na cama, coloca ele no quarto, você, naquele momento, você já ensinou o seu filhote que chorando ele ganha. E ele vai levar esse comportamento para a vida. Lembra que lá no começo do podcast eu falei que essa fase, tudo que eles aprendem, eles levam para a vida? Então, se você ensinou isso, ele vai ser um cachorro que vai ter 4, 5 anos e vai chorar quando fica sozinho. Por quê? Porque ele foi ensinado a isso. Ele chorou e você pegou. Ele chorou e você deu atenção. Entende? E então você vai ensinando ele a todo momento que chorando, ele ganha. E o cachorro vai levando esse comportamento ao longo da vida dele. Então é fundamental ter a consciência e eu sempre falo, né? A gente precisa alinhar essa expectativa de que terá choro nos primeiros dias. E a gente tem que estar preparado para isso. Todos. E os animais, quando eles vêm para casa, eu sempre falo isso para Jéssica, para minha esposa aqui. A gente decide trazer um animal para dentro de casa, seja ele qual for. Pode ser um cachorro, pode ser um coelho, pode ser uma ave, pode ser igual eu tenho em casa, lhama, cabra, enfim, qualquer coisa. Nos 3 primeiros dias, esse animal precisa ter pouco contato físico. Nós não vamos deixar de dar afeto, mas tomar muito cuidado com isso e deixar que ele conheça as coisas através da visão, de enxergar as coisas, cães através do olfato, que ele conheça onde ele está lidando. Mas isso deixa que ele faça. Passou esses dias de adaptação, aí você começa a fazer uma interação mais a fundo com ele, ensinando as coisas para ele. Então é fundamental que nesses primeiros dias ele enxergue as coisas, mas que ele não seja atolado de excesso de mimo, excesso de carinho e tudo mais, sabe? Eu tenho um caso aqui em casa de quando o Rambo chegou, e para quem não sabe, o Rambo é minha mini cabra que eu tenho. Quando ele chegou em casa, ele chegou num sábado de tarde, e os 4 primeiros dias dele foram bem conturbados aqui, sabe? Que ele veio um animal praticamente selvagem
não aceitava contato nenhum, e eu tinha muito receio em relação à vocalização, porque eu moro em casa normal, urbana, e eu tinha muito receio em relação a isso. Pô, será que ele vai vocalizar o dia inteiro? E nos primeiros dias foram a noite inteira e o dia inteiro, nos 2-3 primeiros dias. Só que a gente estava preparado em casa para não reforçar esse comportamento em momento nenhum. Então, hoje, você praticamente não escuta a vocalização dele. Por quê? Porque ele foi ensinado de que vocalizando ele não ganha nada. E ele ganha quando ele está calmo. Então, aconteceu isso, dessa questão de vocalização. E também eu consegui fazer o primeiro toque nele, fazer o primeiro contato nele depois de 5 dias. Até 5 dias eu não consegui tocar nele, porque eu deixei ele 3 dias de boa, na dele, enxergando o espaço, conhecendo as coisas, eu fornecendo alimento, ele me enxergando como tirando da cabeça que não sou uma ameaça para ele, deixando ele à vontade, e depois eu fui começando a fazer interações, mas demorou 5 dias para isso acontecer. E cachorro é a mesma coisa, animais são a mesma coisa, eles se comunicam todos de uma forma, energia. É a forma universal de comunicação dos animais, a energia das pessoas e do ambiente que eles convivem. Então eles precisam primeiro entender isso para depois começar a todo o processo de sensibilização, entender as coisas dentro de casa, tá? Então esses são processos fundamentais quando tem filhotes. Então a gente precisa ter essas consciências e a expectativa está alinhada com isso, de que vai ter momentos de choro, vai ter momentos no começo que ele vai tentar te morder para brincar e tudo mais, e a gente tem que estar pronto para não permitir, corrigir, mostrar que isso está errado e fazer esse processo. Aí, beleza, feito tudo isso, o que mais que é importante no começo? Regularização alimentar. Esse cachorro, desde o começo, precisa estar alinhado na sua alimentação. Ele precisa ter refeições no dia, jamais comida à vontade. Jamais você vai encher o pote de manhã e encher o pote à noite e deixar a comida pro cachorro. A refeição você vai comer de manhã, então eu vou servir a refeição para você. Você vem, come, eu retiro o pote, na outra refeição eu venho e repito esse processo. Pro cachorro já começar a ter respeito pela alimentação. E o momento de alimentação, eu sempre falo, é um dos momentos de treino muito importante, porque a gente treina a associação do cachorro com algo da sua presença, com respeito, sem agitação, sem latidos, sem pulos, sem euforia. A gente treina tudo isso na hora da alimentação, a gente consegue fazer. Então, filhotes, eles jamais podem, na verdade qualquer cachorro, né, pode ter comida à vontade, até porque isso não é natural para eles. Então, eles restringindo a alimentação, você regularizando esse processo alimentar de deixar ele comer por refeições. Ah, Mauro, eu coloquei para ele de manhã, a ração ficou ali 20, 30 minutos, ele não comeu, o que eu faço? Eu deixo no pote? Não. Passou 30 minutos, você retira o pote e você vai apresentar para ele na outra refeição. Simples assim. Você vai apresentar para ele a refeição do almoço, entre aspas. Você não vai dobrar a refeição, você não vai colocar o que restou de manhã mais o do almoço. Você vai colocar do almoço e repete o processo. Comeu? Maravilha. Não comeu tudo? 30 minutos a comida ali. Não comeu? Retira e depois você vai apresentar para ele à noite. Ah, meu cachorro vai ficar com fome. Não vai. Cães são preparados para ficar até 10 dias sem comer, tem estudos que mostram isso. Claro que em casa eles não vão ficar assim, mas eles têm essa preparação para ficar. Então, não fique preocupado, meu cachorro está com fome. Não está, porque você está alimentando e ainda educando ele de que se você é o provedor do alimento, se você coloca o alimento ali, ele precisa comer nesse momento, porque é o que você determina. Isso é fundamental, que é um assunto para um outro podcast também, mas que você que dita as regras, você que dá as orientações,
que as coisas acontecem no momento em que você quer, não no momento em que o cachorro quer. Entende? Isso é fundamental para a vida de um cachorro. E tudo isso, quando feito dentro dessa janela do 0 ao 6, você vai ensinando esse cachorro cada vez mais. Outros detalhes muito importantes: dessensibilização. Acostumar o cachorro e preparar com tudo que ele vai ter na vida. Então você, dentro desse período, você colocar barulho de chuva para esse cachorro escutar, você colocar barulhos de fogos de artifício para esse cachorro escutar, você colocar barulho de carros, motos, para o cachorro já ir escutando. Se você tem bebê em casa, colocar som de bebê chorando para o cachorro se preparar para isso. Tem um outro processo muito importante também que envolve a desensibilização, que é o uso da guia. Muitas pessoas só colocam a guia a primeira vez no cachorro na hora que ele termina de tomar as suas vacinas e ele está liberado para sair para a rua. Aí beleza, o cachorro liberou as vacinas, agora eu vou para a rua, agora eu vou passear com o meu cachorro, sem nunca ter colocado a ferramenta nele dentro de casa e sem nunca ter treinado. Isso não vai dar certo. Não tem a mínima possibilidade disso funcionar, porque a rua é muito estímulo para o cachorro. Então o cachorro precisa, primeiro, você ensina ele do uso da ferramenta dentro de casa, dentro do processo que ele já conhece, dentro do ambiente que ele já conhece. Você ensina ele a usar a guia, você anda com ele de guia dentro de casa, você deixa ele ficar algumas horas de guia dentro de casa. E depois de treinar alguns dias, você perceber que ele já está acostumado com a ferramenta, ele não está incomodado, ele está tranquilo, você está conseguindo andar com ele em casa, aí você sai com ele de casa em um horário com pouco movimento, sem querer levar o cachorro para parque, para bosque, para tentar soltar o cachorro, deixar ele interagir com as pessoas, que também é algo errado de se fazer, não é o melhor processo para se fazer. Então primeiro você faz tudo isso, depois você anda com o cachorro. Em momentos onde tem pouco fluxo de pessoas, você não tem que ficar deixando os cães terem contato com outras pessoas e outros animais e outros cães, para eles aprenderem a andar. Isso é fundamental. É isso que o cachorro aprende. Isso é ensinamento e isso é educação. Mas aí a gente precisa ter paciência, a gente precisa fazer o processo, a gente precisa seguir o passo a passo. Se o passo a passo não for seguido, a chance dele não aprender a andar na rua, esse primeiro passeio ser super conturbado, o cachorro agitado, o cachorro te puxando, o cachorro isso, o cachorro latindo, o cachorro fazendo tudo isso na rua, é muito grande, porque você não ensinou e expôs ele a um momento em que tem muito estímulo e ele não sabe lidar com isso. Então, primeiro educa, depois a gente fornece essas interações, essas coisas para os cães, tá? Esses são processos fundamentais. Então, pessoal, detalhes muito importantes, revisando aqui tudo com vocês. Espaço, xixi e cocô no local correto, ensinar o cachorro a ficar sozinho, correções de mordidas, lidar com choro, alimentação, dessensibilização, mostrar sons, mostrar coisas que o cachorro vai ter ao longo da vida. Num ponto de sensibilização tem um outro detalhe também que eu até esqueci de me falar, que é o secador de cabelo, aspirador de pó. O cachorro precisa ter contato com isso desde filhote, para que você não venha ter problema com isso na vida dele, que ele não tenha problema nesse sentido. Então faça tudo isso que você vai ver que o cachorro ficará muito mais preparado para todo o processo. Vai ser muito mais bacana e o cachorro vai estar sempre muito mais preparado para tudo isso.
Beleza, pessoal? Então esse é um podcast que a gente falou sobre cuidados com o filhote no momento em que esse filhote chega em casa. Dicas valiosas, em que não tem erro. Seguindo todo esse passo a passo, é muito difícil isso dar errado. E se você estiver precisando de ajuda, precisar de alguma coisa, eu estarei aqui à disposição para poder ajudar. Minhas redes sociais estão aqui abaixo. Quem está ouvindo pelo Spotify ou mídias digitais aí, outras plataformas, meu Instagram e canal do YouTube está aqui abaixo. Quem está ouvindo no YouTube, minhas outras plataformas e o Instagram também está aqui abaixo no link da descrição. Então, nos vemos no próximo podcast do canal, que vai ser um tema muito bacana também, que é uma outra surpresa que eu vou trazer para vocês num outro momento. Beleza, pessoal? Até a próxima. Uma excelente semana a todos. Fui!